Leitura da mensagem, a fase presente de meu ministério. Esta mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham, no dia 8 de setembro de 1962, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Mas tenho vindo a este lugar que eu quero explicar qual a fase do tempo estamos vivendo de acordo com o ministério o que o Senhor me deu. E eu queria gravar isso daqui do tabernáculo. Isto veio ao meu coração na última primavera, mas eu esperei até que eu voltasse aqui e pudesse conseguir uma gravação disto, para enviá-la a vocês, todas as pessoas do mundo. Tem sido cerca de 32 anos atrás, quando o Senhor Jesus, não mais de 150 jardas, aproximadamente 140 metros, de onde estou presente de pé agora, aqui em Jeffersonville, nas ruas 8 e Penn, na manhã, quando eu lancei a pedra fundamental desse tabernáculo, era somente um pântano, e eu morava atravessando para o lado, à minha esquerda aqui, e isto foi antes de eu me casar. Eu estava morando com meu pai e minha mãe. O Senhor Jesus me despertou na manhã que a pedra fundamental havia de ser lançada cedo, mais ou menos às 6 horas. E eu estive deitado na cama por algum tempo, com meu coração cheio de regozijo, pensando nesta grande hora na qual o Senhor Deus me daria um tabernáculo para pregar. Eu era então apenas um jovem, e naquele dia a garota com a qual eu estava, a qual iria ser logo minha esposa no ano seguinte, estava conosco no dia em que lançamos a pedra fundamental. E eu me lembro naquela manhã quando acordei e deitado no quarto, situado no andar superior, bem aqui na 7ª rua, algo disse: ponha-se de pé. E eu me levantei e eu vi como isto era, um grande lugar. E era como um lugar onde havia um rio correndo no vale. E eu desci lá no rio e entendi que aquele era o lugar onde João Batista havia batizado o povo. E eles haviam transformado aquele lugar numa sujeira. E eu estava criticando aquilo, simplesmente dizendo que aquilo não deveria ser feito. E enquanto eu estava lá, havia uma voz que falou comigo e me levantou. E eu observei o tabernáculo mais ou menos no estado em que está agora. Mas lá havia tantas pessoas, todas acumuladas ali dentro do tabernáculo, nesta condição, mais ou menos no estado que ele está agora. Eu estava feliz, de pé atrás do púlpito, dizendo: Deus, quão bom tu és em me dar um tabernáculo. E naquela hora, o anjo do Senhor falou comigo e disse: mas este não é o seu tabernáculo. E eu disse: então, Senhor, onde está meu tabernáculo? E ele me tomou no espírito outra vez, e me assentou em um bosque, e descendo o bosque havia somente fileiras de árvores plantadas no mesmo nível, mais ou menos de 20 pés de altura ou 30, e elas pareciam árvores frutíferas, e elas estavam dentro de uns baldes verdes grandes. E então observei a minha mão direita e a minha mão esquerda, e lá havia um balde vazio em ambos os lados. E eu disse: e estes? E ele disse: você tem que plantar neles. Então eu tirei um galho de árvore de minha direita e coloquei no balde do lado direito, e um galho com a mão esquerda e coloquei no balde do lado esquerdo. E eles cresceram rapidamente em direção aos céus. E ele disse: estenda sua mão e ajunte o fruto daquilo. E em uma mão caiu uma maçã grande e amarela, suculenta e madura. E na outra mão caiu uma ameixa grande e amarela, suculenta e madura. E disse: coma do fruto daquilo porque é agradável. E eu comi de uma e da outra, muito deliciosas. Vocês conhecem a visão? Foi escrita em um dos livros, eu penso que foi A História da Vida, ou O Profeta Visita a África. E logo então eu levantei minhas mãos e eu estava gritando a glória de Deus. E de repente aquela coluna de fogo veio sob o topo daquelas árvores, e o trovão e os relâmpagos lampejaram,
e o vento soprava muito forte, e as folhas começaram a sair das árvores. E eu olhei para baixo, aqui de pé, a forma deste tabernáculo, da maneira que ele está agora. E no fim, onde o púlpito deveria estar, lá havia 3 árvores, e aquelas 3 árvores tomaram forma de 3 cruzes. E eu observei que ambas, ameixas e maçãs, estavam juntas em um cacho ao redor no meio da cruz. E eu corri bem depressa, gritando com toda a minha voz. E eu caí sob esta cruz, ou próximo da cruz, e lancei meus braços ao redor dela. E o vento começou a balançar, e o fruto da cruz caiu sobre mim. E eu estava tão contente, somente regozijando, e disse: coma do fruto disto, porque é agradável. Então este fogo circulante clamou e disse: a seara está madura, mas os trabalhadores são poucos. E ele disse: agora, quando você voltar a si novamente, ou sair disto, leia 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. E então eu voltei a mim, e eu fiquei lá de pé, esfregando minha face e minha mão. E logo então, no canto do quarto, o sol brilhava forte. Assim eu devia ter estado sob a visão por 1 hora ou mais. E ele disse: 2 Timóteo 4. E rapidamente apanhei minha Bíblia e li 2 Timóteo 4. Agora eu gostaria de ler aquilo agora. E quão estranho isto parece quando leio 2 Timóteo 4, no lugar no qual parei, e muitas vezes que tenho pregado sobre isso aqui neste tabernáculo, parece estranho que eu sempre pare nisto. Agora em 2 Timóteo 4, os primeiros 5 versículos, os quais 5 é o número da graça, lerei isto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você já observou, e eu nunca observei isto até este último maio. Eu nunca li daquela escritura mais do que até ali. E isto é tudo que já li sobre isto, porque aquilo parecia como que isto fosse suficiente, porque estava me dizendo para pregar a palavra e para suportar as aflições e para ser paciente, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão da verdade, voltando às fábulas.